nação, de país. Porém, a Bíblia diz que 430 anos se passaram, irmãos. E essa promessa ainda não tinha se tornado realidade. E como prova pouca para crente, a Bíblia diz que eles se encontravam ainda dentro da terra do Egito. E lá, a Bíblia diz que eles só faziam duas coisas: amassava barro e fazia tijolos, porque tinham se tornado escravos de Faraó. E se você pegar o livro do Êxodo, pelo menos no primeiro e no segundo capítulo, você vai ver que cada faraó novo que se levantava, mais e mais eles humilhavam o povo de Deus. Eles massacravam o povo de Deus. A ponto do povo começar a clamar agora. O povo, cansado daquela perseguição, daquela humilhação, daquele sofrimento, passou a estar na brecha. E crente, irmãos, quando resolve se colocar na brecha, crente quando resolve subir na torre da vigilância, crente quando resolve passar a colocar o seu coração no centro da vontade de Deus, o resultado é um só. Qual? O levantar de Deus ao seu favor. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus se levantou em favor daquele povo. Levantou o seu servo Moisés para poder liderar uma grande obra. Para poder estar à frente de uma grande obra. Qual obra? A de libertar o povo dele da terra do Egito. E a Bíblia diz que Deus invadiu o Egito com os dois pés e com as duas mãos. E através de sinais, prodígios e maravilhas, Deus libertou o seu povo do jugo de Faraó. Deus libertou o seu povo da terra do Egito. E a Bíblia diz que aquilo que um dia pareceu tão difícil, tão longe de acontecer, a Bíblia diz que chegou o dia, irmãos. Os portões do Egito se abriram. E o povo saiu de cabeça erguida cantando o hino da vitória. Estão felizes, estão contentes. Há cânticos da boca dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Afinal de contas, o que Deus falou que ia fazer, Ele está fazendo. O que Deus prometeu, Ele está cumprindo. E está todo mundo marchando, irmãos. Está todo mundo rimando a terra prometida. Uma viagem que a Bíblia diz que era para durar 40 dias entre o Egito e Canaã. Os irmãos sabem o que aconteceu. Uma viagem que era para durar 40 dias, acabou-se em 40 anos, irmãos. Porque algumas coisas no meio do caminho que não eram para acontecer, aconteceram. A excessiva murmuração, a rebeldia, a teimosia em continuar fazendo aquilo que não agradava a Deus, serviu de tropeço. E aqui, irmãos, não adianta colocar a culpa no diabo. Aqui eu não posso colocar a culpa no inferno. Aqui eu não posso colocar a culpa no inimigo. Por quê? Porque a culpa foi das escolhas erradas que aquele povo tomou durante o processo até chegar à Nova Canaã. E agora, eles estão parados na frente do Jordão. Não há nada que impede esse povo, irmãos, de entrar na Canaã. Porém, como Josué era estrategista, ele escolhe 12 homens, a qual ele vai denominar de espias, e manda eles espiarem a terra, no período de 40 dias e 40 noites. E no final, Josué disse: vocês tragam do fruto da terra, para a gente ver se é bom ou se é ruim, e me tragam um relatório do que é que tem nessa terra. E a Bíblia diz que os 12 espias foram espiar a terra.
E ao final de 40 dias, meus irmãos, os espias voltaram. E a Bíblia diz que aquilo que eles trouxeram na mão eram as delícias que tinham na terra. A Bíblia diz que um cacho de uva era preciso 4 homens para carregar. A Bíblia diz que o que tinha de melhor na terra, eles trouxeram. E eles trouxeram o relato para Josué, dizendo: Josué, tudo que Deus disse que essa terra é, essa terra é. Aleluia. Deus não enganou a gente em nada. Deus não mentiu em nada. Deus, ele não acrescentou um tio em nada do que ele disse. Ele disse que essa terra é boa, ela é boa. Ele disse que essa terra mana leite, mana leite. Ele disse que essa terra mana mel, mana mel. Deus não mentiu em nada, verdadeiramente. Se nós entrarmos nessa terra e tomarmos posse dela, seremos os povos mais felizes dessa terra. Aleluia. Se eles tivessem terminado o relatório por aqui, irmão, seria uma bênção. Só que aí a Bíblia diz que eles falaram: porém tem mais alguma coisa que precisamos dizer. A terra, além de ser boa, os frutos, além de ser os melhores, nós precisamos entender que a terra é ocupada por gigantes. E Josué, pelo que vimos lá, pelo tamanho deles, eu vou dizer para você, é impossível conquistarmos essa terra. Olha, irmãos, o perigo de um relatório mal dado. É por isso que eu digo, irmãos, que é constrangedor e é até inibidor você ter que conviver com gente pessimista. Conviver, irmãos, com pessoas pessimistas é a pior coisa. É aquelas pessoas que ela nunca consegue enxergar vitória em nada. Elas não conseguem encontrar solução em nada. Elas não conseguem enxergar saída em nada. Congregar com pessimista é a pior coisa. Trabalhar com pessimista é a pior coisa. É você enxergando o copo quase cheio e ele enxergando o copo quase vazio. É você enxergando que é difícil, é complicado, mas maior é aquele que está conosco, e ele querendo colocar tropeço e barreira naquilo que você entende que Deus já deu a vitória. É alguém olhando para o pastor dizendo: pastor, até o fim do ano a igreja vai crescer. E alguém dizer assim: do jeito que está, quero ver crescer. Trabalhar com pessimista, irmão, é a pior coisa que tem. Sabe qual é o problema do pessimista? É que ele não conseguiu e não quer que você consiga. Ele não chegou lá e não quer que você chegue. Ele não vai conquistar e não quer que você conquiste. Então, o que ele puder colocar de tropeço, de barreira, de dificuldade, para tentar neutralizar o seu avanço e estagnar a sua fé, ele vai fazer. Na verdade, todo pessimista é um agente secreto do inferno. Todo pessimista, ele foi plantado pelo diabo ali, para quê? Para tentar atrasar o avanço daqueles cujos olhos não estão em circunstâncias, mas sim na promessa. Porque a Bíblia diz que crente não anda pelo que vê, crente ele anda pela fé. Porque se eu for andar pelo que eu vejo, irmãos, eu não chego a lugar nenhum. Porque muitas das vezes as promessas de Deus não vão condizer com o meu cenário de vida. As promessas de Deus às vezes não condiz com a real situação de vida que eu estou vivendo, irmão. Davi foi ungido rei aonde?
no pasto, irmão, fedendo a ovelha, fedendo a esterco de ovelha. E vem alguém do nada, derrama óleo na cabeça dele e diz: você vai ser rei. Como? Como, meu irmão? Você era o mais desprezado da casa de Jessé, era o menor, era o insignificante, era pobre, não tinha nada, e ainda era um simples pastorzinho de ovelha. Como é que esse jovem ainda ia ser um rei um dia? Por quê? Porque a promessa não condiz com a minha situação atual, irmãos. Mas Deus trabalha assim, sabe por quê? Para amanhã ou depois confundir o inimigo ao nosso respeito. E quando você começa, irmãos, a entender que o gigante é maior do que a promessa que Deus tem na sua vida, acontece o que aconteceu aqui. Eu costumo chamar isso daqui de síndrome de gafanhoto. Porque eles olharam para Josué e disseram: Josué, esses homens é tão grande que a gente parecia gafanhoto perto deles. Essa é a chamada crise ou síndrome do gafanhoto. É quando você se rebaixa e coloca as dificuldades maiores do que o Deus que você tem. É aquele tipo de crente, irmãos, que ele só consegue enxergar problema. Todo problema que ele tem parece que é maior do Deus que ele tem. E o problema, irmãos, a crise, por mais violenta, por mais assustadora que ela pareça ser, seu Deus, ele é maior. Glória a Deus. O Deus dessa igreja é maior. Eu creio. O Deus a qual nos fez promessa é maior do que qualquer adversidade. O Deus da nossa alma é maior do que qualquer problema. Ou você se esqueceu que Deus é um Deus que ainda repreende ventos e tempestades só para te dar vitória? Aleluia! É isso que Davi entendeu. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor, Ele está comigo. Aleluia! E se Deus está comigo, eu e Deus somos maioria. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei qual o problema que vocês estão atravessando. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo, mas por favor, pare de olhar a situação como se fosse uma situação invencível. O seu Deus, Ele vai tomar um caminho, Ele vai abrir uma porta, Ele vai preparar uma situação, algo vai acontecer, mas o nome dEle será glorificado na sua vida e na sua história. Glória a Deus. Aleluia! Você tem uma mão direita levantada aí, por favor? Está vivo, irmão? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Só quem está vivo, levante a mão direita. Ô, irmão, tem crente que vem pro culto que parece que está morto. Pelo amor de Deus. Levante a mão direita aí. Aponta para alguém e diga: Deus vai te dar vitória. Aponta para ele e diga: Deus vai te dar vitória. Acorda, crente. Diga para ele: Deus vai te dar vitória. Oh, glória. Deus está falando na casa e não acorda. A primeira dificuldade, irmãos, em tempo de crise, é começar a olhar a crise maior do que o seu Deus. Síndrome de gafanhoto. Para com isso, irmão. Seu Deus é maior. Não há crise na sua vida hoje que Deus não possa fazer você sair vitorioso no final. Afinal de contas, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, irmãos. Operando Deus. Então, irmão, tome posse dessa palavra e vá para casa descansar. Aleluia. Aí o segundo problema, irmãos, é que a Bíblia diz no versículo de número 3 que o povo começou a murmurar. Olha o que um pessimista faz no meio do povo, irmãos. Todo pessimista é como se fosse um bombeiro que vem para apagar a chama da esperança que está no seu coração. Olha o que 10 pessoas fizeram no meio de 1 milhão de pessoas. Glória a Deus. Olha o relatório de gente que não tem visão, de gente que já não acredita mais no sobrenatural,
de gente que não crê mais que Deus ainda pode fazer alguma coisa, ainda que seja no acréscimo do segundo tempo, mas Deus ainda pode fazer. Eles incendiaram a congregação com aquele pessimismo. O povo foi contaminado com aquele relatório péssimo. E começou um olhar para o outro e dizer: era melhor a gente voltar para o Egito. Era melhor a gente dar meia volta e voltar para onde a gente estava. É melhor a gente voltar para o jugo de Faraó. Porque lá, pelo menos, tinha pepino, cebola e uma casa simples para morar. Aí eles olharam para onde eles estavam, em uma simples tenda no meio do deserto, aonde vira e mexe faltava água e faltava pão. E é o que eu digo para você, irmão, se você começar a parar de olhar para Jesus, para olhar para a dificuldade, é isso aqui que vai acontecer, irmãos. Glória a Deus. Porque se você pegar um crente que está cheio, carregado das promessas de Deus, e fazer ele parar de olhar para as promessas de Deus e olhar para a situação dele, irmãos. Irmãos. Se ele parar de olhar para a promessa, ele vai olhar para ele e vai ver que ele está desempregado, enfermo, doente, abandonado, largado, no meio do mato, ninguém liga, ninguém abraçou, ninguém mandou uma mensagem, ninguém correu atrás, ninguém quer saber como é que ele estava. Irmãos, não há quem permaneça firme. Agora, quando você olha fixamente, inabalavelmente, apenas para aquilo que Deus falou que ia fazer, irmão, ninguém te para. Aleluia, Jesus. Ninguém detém você. E o diabo, se ele quiser que ele saia da frente, senão você passa por cima dele. Mas o perigo, irmãos, é quando você para de olhar para a promessa e começa a olhar para aquilo que você tinha no Egito. Eu conheço meia dúzia de crentes, irmãos, que fez isso um dia. Parou de olhar para a promessa para olhar para aquilo que ele tinha no Egito. E no Egito até que tinha algumas coisas. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo. Mas o que adianta ter tudo isso e não ter o principal, irmãos? Que é a salvação da alma. Eu me lembro, e eu encerro aqui, irmãos, que um dia minha mãe era dirigente da oração na igreja Deus é Amor. E minha mãe todos os dias tinha o costume de me acordar 6 horas da manhã para nós irmos para a consagração. De tantos dias, irmãos, tem um específico que eu vou falar para vocês e já vou encerrar. Teve uma sexta-feira que minha mãe me acordou 6 da manhã. Filho, vamos para a consagração. Ficamos até 11 horas da manhã na igreja orando, irmãos. Chegamos em casa por volta de meio-dia. Minha mãe não tinha me dado café da manhã. Tomamos banho às pressas. A gente morava aqui na região do Jardim São João. Minha mãe, ela ia pregar aqui no finalzinho do bairro do Água Azul. 1h da tarde a gente saiu de casa. A gente foi a pé até o final do Água Azul. 3h30 da tarde chegamos na igreja. Minha mãe pregou, irmãos, como se nunca tivesse pregado antes na vida. Um fogo desceu, uma glória desceu. Jesus curou naquela tarde de hoje. Glória a Deus. O ciclo de oração acabou 5 da tarde. Escute, 5 da tarde. Nós acordamos para a obra às 6 da manhã. Eu não tinha tomado café, eu não tinha almoçado. Chegamos na igreja que ela dirigia os cultos na sexta-feira à noite, 7h30 da noite. Minha mãe dirigiu as campanhas de curas e maravilhas. O culto acabou 9h30. Minha mãe disse, vamos ficar porque tem oração na igreja das 11 à meia-noite. Não tomei café, não almocei. A irmã da cantina não me deu uma coxinha para comer. Não jantei. A oração terminou meia-noite, chegamos quase 1h em casa. Um dia, se você for lá em casa, você vai descobrir que até hoje minha mãe, ela tem uma regra, até hoje.
Ninguém dorme em casa, meu pastor, sem antes orar pelo menos meia hora e cantar 3 louvor da harpa. Era 2 horas da manhã. Minha mãe olhou e disse: vamos cantar 3 louvor e vamos orar mais meia hora, irmãos. Irmãos, bucho vazio. Isso não é brincadeira não, irmãos. Mas por quê? Porque ele estava em jejum? Não, porque o armário estava vazio. Meu pai era alcoólatra. Não tinha dinheiro, irmãos. Despensa vazia. Está entendendo? E na oração, irmãos, eu via minha mãe orar. E a oração da minha mãe era: Deus, deixa meu menino não amanhã passar mais um dia com fome, não. Prepara alguma coisa para ele. E quando minha mãe levantou da oração, eu perguntei: mãe, como é que a senhora consegue passar o dia todo na obra com fome? E amanhã possivelmente vai ser tudo de novo. Ela: vai ser tudo de novo amanhã. E eu perguntei: minha mãe, o que a senhora vai ganhar com isso? Ela olhou para a minha cara, irmãos, e disse algo que eu nunca mais eu esqueci na minha vida. Minha mãe olhou e disse: filho, quem tem Jesus não precisa de mais nada. 6 horas da manhã, minha mãe me acordou, irmãos. Quando a gente saiu na porta, eu nunca vi isso até hoje. O caminhão do supermercado Lopes estava parado na frente. Quando minha mãe saiu no portão, o motorista saiu e disse: aqui mora a dona Maria? Ela disse: sim, Maria tal, tal, tal. É isso assim, por favor, tem um negocinho preparado para a senhora. Quando ele abriu o baú do mercado, irmão, compra que durou mais de 6 meses lá em casa. Glória a Deus. Minha mãe perguntou: mas quem mandou até hoje? Eu e minha mãe ficam se perguntando: quem é que mandou aquela compra até hoje? A gente não sabe. Mas uma lição eu recebi naquele dia. Não foi porque a compra chegou, é porque minha mãe me trouxe uma convicção de fé. Que quem tem Jesus não precisa de mais nada. Se ele der um carro, é só um detalhe. Se ele der uma casa, é só um detalhe. Se ele der um bom emprego, é só um detalhe. Se ele te der saúde, é só detalhe. Se ele te der dinheiro, é só um detalhe. A melhor coisa você já tem na tua vida, e é o maior motivo para você não parar, para você não desistir, para você não desanimar. E a maior convicção que você precisa ter é que você tem Jesus, e isso já é o suficiente para você permanecer na presença de Deus. É isso que aquele povo não entendeu. Quem tem Jesus, irmãos, não tem motivo para parar. Independente se a terra mana leite e mel, independente se tem gigante, independente se é deserto, independente se demorou 40 anos, mas eu estou firmado na promessa. Uma hora ela vai chegar, eu vou tomar posse, e o Cristo da minha vida será glorificado na minha vida. Amém? Tome posse dessa palavra e Jesus te abençoe em nome de Jesus.